Boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. É sempre motivo de alegria, de gratidão a Deus, retornar a esta casa, sentir acolhido por os amigos, tanto do plano físico como do plano espiritual. E pedimos a eles, então, que nos oriente, pois fizemos a nossa parte. Estudamos, refletimos sobre o tema, mas confiamos na proposta dos amigos espirituais que sempre nos auxiliam, nos conduzindo com a palavra assertiva, para que possamos atingir o propósito do trabalho desta noite. E de fato, hoje a gente vai falar de algo realmente muito especial. Nós estamos aí em setembro, onde nós relembramos o Setembro Amarelo, essa campanha que no movimento espírita é feita por todo o país, por todo o mundo, mas no movimento espírita a gente utiliza no mês de setembro o mês da valorização da vida, porque a gente relembra o quanto é importante valorizar a vida. Então a gente vai escolher um tema para essa fala da noite, que é: a vida é um presente de Deus. E essa é a proposta da noite, que nós possamos sair daqui hoje com a certeza que a vida é um presente de Deus. E quando a gente recebe um presente valioso, como a gente cuida desse presente? Como a gente zela por este presente? Então aqui é a primeira reflexão. Se a vida é um presente dado por Deus, se é esse presente valioso, como nós estamos cuidando desse presente que Deus nos deu? Mas para entender a vida como um presente dado por Deus, eu preciso olhar a vida com mais amplitude. Porque quando eu fico olhando a vida apenas pelos fatores limitadores da matéria, tudo aquilo que os meus olhos podem enxergar, que as minhas mãos podem tocar, aquilo que eu posso acumular, certamente, em alguns momentos da vida, é difícil compreender a vida como um presente. Porque temos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, e às vezes nos falta algo na matéria, e às vezes a gente não consegue entender este presente, que é a vida. Mas aí a doutrina espírita nos auxilia em muito nesse aspecto, porque ela vem nos dizer de fato quem nós somos. E ela relembra que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui tendo uma experiência humana. E que nós já vivemos outras experiências, outras vidas. E nessas vidas nós acertamos, nós erramos, nós construímos, nós destruímos, nós unimos, nós separamos. E todas essas circunstâncias que nós tivemos em outras existências constituem a vida que estamos levando agora. Então Deus, na sua infinita bondade e misericórdia para conosco, Ele nos presenteia esta vida como uma proposta de aprendizado, de recomeço, nunca como uma punição, mas sempre como uma oportunidade. Faz novamente, tenta outra vez, porque o nosso grande objetivo é nos tornar espíritos puros. Mas até chegar lá nós vamos percorrer uma estrada evolutiva. E essa estrada vai se dando de vida para vida. Então, por esse motivo também, nós podemos afirmar que a vida não é apenas um presente dado por Deus, mas é um presente dado por Deus feito sob medida. Então ele se torna exclusivo. Por isso cada um de nós tem a nossa vida. Por isso não podemos olhar o presente do lado. Porque o presente que Deus nos deu, Ele fez com as características que nós precisamos. Mas nós temos a liberdade de escolha, o famoso livre-arbítrio.
onde muitas vezes nós queremos fazer adaptações nesse presente. É como aquele carro que vem com todas as especificações de fábrica e a gente quer entender mais que o engenheiro e a gente muda o carro. Então, às vezes a gente faz essas adaptações na nossa vida, pelos nossos desejos, vaidades. E quantas vezes essas adaptações nos levam a sofrimentos, a dores na vida. Mas aí a gente lembra do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Então esse capítulo que é um recorte do Sermão do Monte, onde Jesus vem garantir que serão felizes aqueles que sofrem. Mas aqui a gente não pode ser ingênuo, acreditando que basta passar por um sofrimento na vida que lá na frente a gente vai encontrar a felicidade. Não é isso. O Mestre está nos dizendo que quando encontrarmos as aflições, as dores, possamos olhar para elas com o olhar daquele que quer aprender, aquele que quer mudar. E se nós tomarmos essa posição perante as dores, encontraremos a felicidade. Então Jesus nos dá aqui uma esperança. Não olhe a dor como algo de destruição, algo apenas de sofrimento, mas sim um caminho que vai te conduzir a uma vida melhor, a um momento melhor. E aí nesse capítulo 5, nós temos o item que fala das causas anteriores das aflições. Que é o que a gente falou no início. Quando a gente olha para algumas dores da vida e a gente não consegue explicar o motivo. Então é aquela doença que aparece mesmo a gente cuidando do corpo físico. É aquela falência econômica que nos vem de forma inesperada. É um acidente, a partida de um ente querido. Que nós ficamos olhando e tentando entender o porquê. E aí então ele nos lembra que você já viveu outras experiências. Então se Deus é soberanamente bom e justo, não podemos olhar a vida como injustiça ou como algo que deu errado. Mas sim que existe um propósito. Por mais que seja uma dor e não compreendemos, sempre existe um propósito maior para o nosso crescimento. E aí temos também as causas atuais das aflições. São aquelas dores que nós encontramos respostas na vida presente. Eu estou passando por uma doença física que eu sei que foi descuido da minha alimentação. Então eu consigo identificar a dor por um erro ou um equívoco meu. De repente, uma falência econômica, olhando e percebendo o quanto eu gastei de forma errada. O quanto eu olhei a vida apenas satisfazendo os caprichos da matéria. Mas se a gente sabe explicar ou não o motivo da dor, esse não é o lugar que a gente deve ficar. Mas sim olhar a dor sempre como uma bênção. Difícil isso. Porque no momento da dor, a gente se sente meio que abandonado por Deus. Num momento tão difícil da vida. Mas certamente muitos de nós já passamos por dores na vida. E podemos dizer que daqui, de onde nós estamos, quantas dores nós conseguimos identificar como uma mudança na vida. Se não fosse aquele ponto da vida onde nós achamos até que estávamos sozinhos, mas deixamos aquele momento trabalhar em nós novos valores, e quando chegamos até aqui percebemos que se não fosse aquele momento da vida, não seríamos quem somos hoje. Então, deste modo, a dor muda de nome. Ela se torna uma bênção. Porque foi a este momento que eu mudei. Eu transformei a minha vida. E a gente precisa entender os mecanismos da vida
Porque se estamos aqui para aprender, a gente aprende tanto com a dor, tanto pelo amor. São escolhas. Mas muitas vezes, pela nossa limitação espiritual, vamos pelo caminho da dor. E aí a gente fica se perguntando, mas por que Deus não alivia essa dor quando eu peço? Porque Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe que tudo tem o seu tempo. A gente pode usar o exemplo aqui da borboleta. A borboleta, antes de ser borboleta, ela tem uma fase que ela fica lá como largata no casulo. E tem um período que é necessário ficar dentro do casulo. Um período de amadurecimento. Se a gente quer ajudar a largata e for lá e quebrar o casulo antes da hora, em vez de ajudar, a gente mata a largata. Ela não vira borboleta. Então, o período de estar no casulo e a atividade de romper o casulo transforma ela em uma borboleta. Então, de forma muito pálida, é mais ou menos assim que acontece na nossa vida. Às vezes a gente até pede, Pai, encerra a dor agora. Mas ele entende que ainda precisa ficar no casulo. Se ele romper a dor agora, em vez de ajudar, ele vai atrapalhar. Então, na sua infinita sabedoria e bondade, ele nos mantém no casulo. Para que a gente ganhe força para romper esse casulo, para que assim a gente possa ganhar asas. Então a gente lembra de uma frase de Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier, que disse assim: por mais que sofras, guarda a fé em Deus e segue adiante, no caminho que a vida te deu a trilhar. Então, só tem um lugar para nós. É continuar. Buscar a sabedoria para enfrentar o caminho proposto para cada um de nós. Porque a vida é este presente dado por Deus para que, ao vivenciar ela bem vivida, possamos avançar espiritualmente. Mas sabemos também que às vezes as dores são bem intensas, que a gente não sabe o que fazer. Mas é bom lembrar que jamais a gente está sozinho. Isso é importante. Do ponto de vista espiritual, temos os nossos mentores pessoais, os nossos amigos que nos acompanham. Tem sempre um lugar onde eu posso pedir ajuda. Tem sempre um quarto para entrar no meu aposento íntimo e orar a Deus pedindo auxílio. Mas veja o quanto Deus é bom quando Ele entrega esse presente que é a vida. Porque Ele manda o manual junto com o presente. Mas quem aqui lê manual? A gente quer ver a TV funcionando logo. Aí depois não sabe por que não está dando certo. Então Deus deu este presente com vários recursos, que é a vida, e nos entregou um manual. Esse manual nós conhecemos pelo nome de Jesus. Jesus é o grande manual da vida. É Ele que vai nos ensinar a acessar todos os recursos desse presente dado por Deus. Porque sem ler o manual que é Jesus, às vezes a gente até vive a vida, mas não com todos os seus recursos, com todos os seus potenciais, todos os seus ajustes. Então que a gente possa olhar Jesus e trazer Ele como o manual da vida. E por que eu digo isso? Porque lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus disse que vai aliviar as nossas dores. Só que a gente precisa ir até Ele. Não Ele o homem, mas Ele o ensinamento, a vivência. E como que Ele faz isso? Em João capítulo 10, versículo 10, Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus garante que Ele veio para que a gente possa ter vida. Mas não uma vida qualquer, uma vida em abundância.
E essa abundância não é do ponto de vista material, mas sim do ponto de vista espiritual. De não encontrarmos a paz, a felicidade, o perdão, o amor. Esses valores que a traça não rói e o ladrão não rouba. Então é necessário que a gente possa viver o Evangelho, pois ele diz, lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então sabemos qual é o caminho e onde seguir. Agora tem uma frase que ela, desde que eu comecei o estudo dessa palestra, ela está me auxiliando em muito. Porque mesmo nas nossas atividades diárias, falando tanto do Evangelho, a gente esquece de algo tão poderoso que Jesus disse. E que a gente precisa revivar a nossa fé todos os dias nessa frase. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A gente crê nisso. A gente tem a certeza, porque Jesus garantiu, quem me segue não andará em trevas. Então a gente precisa entender isso. Se a gente está nas trevas, a gente está seguindo Jesus. Porque ele garantiu. Então que a gente possa relembrar isso, colocar esse evangelho em prática, para que a gente possa sair das trevas das dores. Olhando para a vida e agradecendo a Deus todos os dias e todos os instantes, esse presente maravilhoso que nós recebemos. Porque eu fico pensando naquele exemplo do jardineiro que recebe uma muda. Então, quando a gente entrega uma muda para o jardineiro, ele tem ali um trabalho a ser feito. Não basta receber a muda. Ele precisa colocar na terra, adubar, colocar água, fazer todo o processo para que essa muda cresça e dê os frutos necessários. E Deus fez isso conosco. Nós somos o jardineiro. E ele entregou uma muda que nós chamamos de vida. Só que não basta ficar com essa vida parada. É necessário cultivar na terra, que é no dia a dia. Mas para que ela possa trazer os frutos e frutificar, a gente colocar o adubo, que é o Evangelho do Cristo. Esse fortificante que vai fazer essa vida, essa planta de cada um de nós crescer e dar os frutos que nós queremos. Mas nós precisamos fazer esse exercício. Eu me lembro de uma frase de um amigo espiritual que nos disse há muito tempo e algo que a gente precisa estar atento na construção de uma vida melhor. Certa vez ele nos disse: a vida é terra fértil, tudo que nela cai, nasce. A vida é uma terra fértil, tudo que nela cai, nasce. Então qual é o nosso trabalho? Observar o que a gente está deixando cair. Porque vai nascer. Então o cultivo das nossas ações vai dar frutos. Então a gente precisa cultivar o hábito da oração, o hábito da gratidão, o hábito do auxílio ao próximo, da paciência, da compreensão. Elementos esses que certamente irão construir uma vida de paz. A transformação, para que a gente possa de fato encontrar a felicidade, acessar os recursos da vida e acertar aquela tecla felicidade. Que Jesus, o manual, nos ensina como. Mas tem que exercitar. E aí a gente chega à conclusão que a gente precisa tocar em frente. Diante de todas as circunstâncias da vida, toque em frente. E já que eu falei em tocar em frente, eu quero trazer a letra dessa música. Tocando em frente do Almir Sater e do Renato Teixeira. Fiquem tranquilos, eu não vou cantar. Alguém levantou ali, eu já até assustei, pensando que ia embora.
A gente vai só trazer na leitura aqui, trazer como reflexão, porque acreditamos que essa música ela traz um ensinamento tão profundo que nos vale nesse momento para essa proposta da noite. A música começa dizendo: ando devagar porque já tive pressa. Leva esse sorriso porque já chorei demais. Certamente essa parte da música mostra o quanto o caminho ensina. Para nós que os cabelos já branquearam, aqueles que não branqueiam, não sei porquê, são os recursos da tecnologia que não deixam branquear, a gente vai percebendo que é melhor ir devagar, não é assim? É melhor que não chegue em novembro, vai devagar. Porque numa vida tão acelerada que a gente vem levando, num mundo onde a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, onde a gente não nos permite desligar o celular por 40 minutos. A gente está levando tão acelerado, mas quando vai passando o tempo, a gente percebe que é melhor ir devagar. Que é melhor aproveitar cada momento da nossa vida. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro da última conversa que eu tive com a minha avó. E se eu soubesse que aquela era a última conversa, eu tinha ficado um pouco mais. Mas a gente nunca sabe quando é a última conversa. Mas eu só me lembro disso para observar as próximas, com as outras pessoas que ainda estão aqui, que eu tanto amo. Então a gente quer fazer tantas coisas, mas vai devagar. Dá conta de uma coisa por vez e faz bem feito. Vivenciar cada momento. Essa palestra depois vai para a internet. E se você está escutando agora na internet, não precisa lavar a louça agora. Deixa para depois. Se concentra em uma coisa só. E para vocês que estão aqui hoje, não adianta pensar na louça. Não vai dar para lavar agora. Lava depois. Isso é só para a gente entender que precisa aproveitar o momento presente. Vivenciar a energia que está nesse ambiente. Perceber o quanto ela está nos abençoando. Mas a música segue dizendo: hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Aqui ele nos mostra que o tempo ensina. Porque viver a vida vai ter momentos que a gente vai estar se sentindo mais forte, mais feliz, outros nem tanto. Mas a certeza que nós temos que ter é que sempre há um motivo de aprender. Se nós colocarmos todos os dias na vida como aquele que quer aprender, a gente vai se comunicar melhor. Muitas vezes a gente não ouve o que o outro está dizendo porque a gente diz assim: eu já sei. E não nos permite ouvir. E quando o copo está cheio, não cabe mais água. A gente tem que se permitir se esvaziar para se preencher. E assim, então, a gente vai viver naquela vida como um aprendiz. E aí, retirando todo o recurso da vida. Porque é isso que nos faz maior. O que faz essa noite diferente é vocês pensarem diferente de mim. Porque se pensassem igual a esse sentido da vida, nós não estaríamos daqui do 0 a 0. Porque não teríamos aprendido nada. Mas quando trocamos ideias, levamos um pouco de cada um. E somos maiores. Ele diz que precisamos conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. Ou seja, as adversidades ensinam. São necessárias na vida. Às vezes a gente não quer que a vida dê uma mudada. Que a gente encontre o diferente no caminho. Ah, mas aquele colega do trabalho é tão diferente de mim. Graças a Deus. Porque lá no Livro dos Espíritos fala a necessidade da sociedade em nossas vidas. Que é essa troca, essa convivência. Então precisamos sim conhecer o sabor das massas e das maçãs. Nos permitir conhecer. Hoje estamos tanto naquele lugar do julgamento.
sem saber de nada. Então que a gente possa nos conhecer e permitir conhecer o diferente, acolher o diferente, porque certamente trará mais valores para as nossas vidas. E ele diz assim: é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. O que faz a vida pulsar é o amor. Então a gente precisa resgatar o amor em nossas vidas. Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque é o amor que faz a vida pulsar, que faz a vida ter vida, se assim a gente pode dizer. Ou sentido, significado, propósito. Mas interessante aqui, eu gosto bastante dessa parte. É preciso a chuva para florir. Choveu bastante ontem, né? Caiu algumas árvores. Mas ela passou. Aliás, como tudo na vida, as tempestades também passam. E quando acontece uma tempestade, a gente sempre fica com um pouco de medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas ela passa e a gente tem a oportunidade de abrir a janela do quarto. Já perceberam o cheiro que fica depois da tempestade? Já olharam o céu como parece que está diferente? No outro dia, se a gente observar com bastante carinho as plantas, a gente vai perceber que elas estão mais verdes e tem até alguns frutos. Eu trouxe um pé de limão, já tem 2 meses lá do interior, e eu achava que ele tinha morrido. Depois da chuva de ontem, eu fui olhar o pé de limão, hoje de manhã, tinha flores, novas folhas, depois daquela tempestade. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus, esse que nos deu a vida como presente, sob medida, permite algumas tempestades em nossa vida, nunca é para nos destruir, mas sim para que a gente possa florescer, recomeçar, ressurgir. Essa é a certeza que nós devemos carregar. Se tem tempestade, ela vai passar. E quando ela passar, pode ser que alguns galhos tenham caído. Mas só vão cair os galhos secos, os galhos sem vida. E se a gente observar, a gente vai ver as flores. Então que a gente tenha essa certeza, porque essa é a proposta de Deus para conosco. E a música segue dizendo: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Ou seja, não desista. Continua tocando a vida como um velho boiadeiro, que sabe da marcha. O caminho é difícil, mas tem que continuar, tem que levar a boiada daqui até lá. Continua, não desiste. Porque ele diz assim: como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou tocando os dias pela longa estrada, estrada eu vou, estrada eu sou. Estrada eu vou, estrada eu sou. Então aqui na música eles afirmam que a estrada que nós vamos é a estrada que nós somos. Ou seja, quem constrói a estrada que nós percorremos? Nós mesmos. A vida é terra fértil. Tudo que nela cai, nasce. Tem flores no caminho? Quem colocou lá? Tem espinhos no caminho? Quem colocou lá? Não, não foi a sogra. Fomos nós mesmos. Entende? Isso traz uma tranquilidade porque nos permite mudar. Quero mudar a cor das flores. Quero arrancar os espinhos, as ervas daninhas. Mas aí eu preciso acessar o manual e ver como faz. Porque está lá no manual que Deus nos deu, que é o Evangelho do Cristo. E aí, para terminar, eu quero terminar com uma história que, para reafirmar a certeza que nós temos que Deus nos ama.
mas para que a gente entenda que, como um pai, que muitos de nós somos aqui, que muitas vezes permitimos certas dores na vida dos nossos filhos, não porque a gente é ruim, pelo contrário, a gente ama demais os nossos filhos, mas a gente sabe que aquela dor é processo de educação, processo de mudança. A gente submete o nosso filho a cirurgias arriscadas, porque o médico garante que esse é o caminho. A gente não tira ele dali. A gente faz, a gente confia. E essa história é a história de um homem que estava em um navio e esse navio afundou. E ele então se agarrou aos destroços do navio e deixou que o mar levasse ele até uma ilha fora de qualquer rota de navegação. Quando chegou na ilha, ele agradeceu a Deus por estar vivo. Agradeceu a Deus a vida. Recolheu os destroços do navio, construiu um abrigo que protegeria ele do sol, da chuva, do vento. Agradeceu a Deus a proteção da vida. Foi à mata, recolheu alguns frutos, pôde se alimentar, agradeceu a Deus a manutenção da vida. E esse homem ficou ali naquela ilha, fora de qualquer rota de navegação, por muito tempo, mas sempre grato a Deus pela vida. Até que um dia ele saiu para passear na ilha, quando voltou, ele viu o seu abrigo. A única coisa que ele tinha na vida, pegando fogo. Aquilo foi demais para aquele homem com muita fé. Ele falou: Pai, por que fizeste isso comigo? Deixastes o meu abrigo, tudo o que eu tinha, pegar fogo. Por que permitisse isso na minha vida? Eu que sempre fui um filho tão grato a ti. Chorou e adormeceu. Passado alguns instantes, aquele homem foi acordado pelo barulho de um navio que se aproximava daquela ilha. Quando ele abriu os olhos, ele viu um marinheiro que gritava: Viemos te salvar, viemos te salvar. E o homem então perguntou para o marinheiro: Mas como vocês conseguiram me achar aqui nessa ilha, fora de qualquer rota de navegação? O marinheiro sorriu e disse: Nós vimos o teu sinal de fumaça. Ou seja, se Deus permite que os nossos abrigos peguem fogo, nunca é para que a gente se queime, mas sim para mandar um sinal de fumaça, um sinal de ajuda, um sinal de recomeço. Essa é a certeza que nós carregamos. E com essa certeza em mente, nós vamos dizer agora a Deus: muito obrigado por esse presente que o Senhor nos deu. Que assim seja. Boa noite.